Uma boa noite a todos vocês, meus caros. Sejam muito bem-vindos aqui a esta aula aberta. O Brasil nasceu católico. Eu sou o professor Rafael Tonon, professor de filosofia, professor de história, e hoje nós vamos conversar a respeito desse tema tão interessante. A propósito, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito da história dos 40 mártires jesuítas, que no dia 15 de julho de 1570 foram martirizados. E eles estavam a caminho do Brasil. O Brasil era uma terra descoberta há poucas décadas atrás. E naquele 15 de julho de 1570, estavam vindo aqui para o Brasil 41 jesuítas, 2 sacerdotes, 14 religiosos irmãos, e a maioria dos outros eram estudantes ainda, que certamente se formariam fazendo seus votos religiosos ou se ordenando sacerdotes futuramente. Era um número grande de missionários e vinham com esta missão. Antes de saírem da Europa, o chefe desta expedição, o beato Inácio de Azevedo, esteve com o Papa São Pio V e comunicou que viria para o Brasil. Portanto, São Pio V tomou conhecimento desta missão que ocorreria aqui no Brasil, um Papa, um santo, que abençoou este trabalho missionário nesta terra de Santa Cruz, nosso país. E o Papa, como sinal desta sua unidade espiritual com os jesuítas que atravessariam o mar para entregar suas vidas aqui no Brasil, entregou ao beato Inácio de Azevedo um ícone de Nossa Senhora, o ícone de Santa Maria Salus Populi Romani, uma cópia do ícone que se venera na Basílica de Santa Maria Maior até os dias de hoje, na Capela Sforza. Este ícone foi abençoado pelo Papa, entregue ao superior, que então o trouxe consigo e certamente o instalaria numa das capelas da Companhia de Jesus aqui no Brasil. Quando eles estavam na altura das Ilhas Canárias, já a caminho aqui do Brasil, foram surpreendidos por navios piratas, navios franceses, e nesses navios estavam muitos protestantes calvinistas. Eles cercaram as embarcações, invadiram as embarcações e, ao perceberem a presença de religiosos, que estavam distinguidos dos demais pelo uso do hábito, se enfureceram e imediatamente decretaram a morte de todos eles, exceto um. Apenas o cozinheiro foi poupado, porque ele ainda podia ser útil aos calvinistas. Graças a este fato é que hoje nós conhecemos em detalhes essa história, porque foi o cozinheiro cuja vida foi poupada, que contou, que preservou para a posteridade a história de coragem desses 40 mártires jesuítas. Esses 40 mártires, então, começaram a ser passados a fio de espada. Alguns foram agredidos, outros tantos foram simplesmente assim, atirados ao mar, para que, mesmo sabendo nadar, num dado momento se cansariam e afundariam. E assim, esses 40 jesuítas foram atirados ao mar, um a um. O último deles foi o superior, que veio ao encontro dos seus algozes, trazendo nas mãos o ícone de Santa Maria Salus Populi Romani. Também ele foi morto pela fúria dos calvinistas. Atiraram o padre Inácio de Azevedo ao mar e também o ícone de Santa Maria Salus Populi Romani. Em Ávila, na Espanha, do outro lado do mar, encontrava-se uma religiosa chamada Teresa de Jesus, Santa Teresa de Jesus.
quando esses 40 jesuítas foram martirizados, Santa Teresa teve uma visão. Ela viu o céu se abrindo e como que 40 globos de fogo que voavam para o céu na máxima velocidade. Então ela teve uma percepção muito clara do que havia acontecido. Eram missionários que acabavam de ser martirizados e entravam na glória do céu. Quando ela disse isso, as suas companheiras, todas acharam aquilo algo muito absurdo até que pouco tempo depois chega a notícia dos mártires que estavam vindo para o Brasil. De fato, 40 jesuítas foram mortos, vindo para cá. Seria a maior missão que a Companhia de Jesus já havia realizado até então. A primeira missão da Companhia de Jesus aqui no Brasil foi enviada pelo próprio Santo Inácio de Loyola, fundador e superior da Companhia de Jesus. Então, meus caros, quando falamos em história da Igreja no Brasil, estes e outros tantos fatos compõem essa riqueza que é a história da Igreja no Brasil. E, de fato, quando nós dizemos que o Brasil nasceu católico, é porque isto representa a realidade dos fatos. O Brasil nasceu católico. E nessa introdução que eu estou fazendo aqui, narrando um dos muitos fatos que compuseram a totalidade da nossa história, eu quero dizer a vocês que preparei esta aula aqui com todo carinho, porque entendo que o tema é urgente e necessário. Os católicos, sobretudo, precisam conhecer a história da Igreja, precisam entender como a Igreja plasmou, como a Igreja formou esta terra de Santa Cruz. Como eu disse no início, eu sou professor de História, sou professor de Filosofia, atuo na educação há mais de 20 anos, tenho uma especialização em espiritualidade brasileira, estudei profundamente o tema, já estudava há muito tempo, depois estudei academicamente também o tema. Tenho essa experiência de sala de aula, já são mais de 20 anos atuando diretamente em sala de aula, em instituições públicas, privadas, instituições de ensino superior. Também já escrevi e publiquei diversos materiais em mídias digitais e mídias impressas. E venho me dedicando a essa temática. E há muito tempo, como católico, essa preocupação em reconstruir, em reconhecer os grandes feitos da Igreja ao longo da história, é que eu comecei a pesquisar. E é justamente a respeito disso que nós vamos conversar na noite de hoje. Então, meus caros, esta história que eu coloquei aqui no começo, ela demonstra essa identidade católica do Brasil desde o início. Mas para que nós possamos entender a presença da Igreja Católica, o trabalho que a Igreja realizou ao longo da história aqui no Brasil, nós temos que voltar lá para Portugal e entender como que o catolicismo influenciou a nação portuguesa. Portugal é uma nação que surge como nação independente em 1139, a partir da Batalha de Ourique. Nós podemos colocar como um marco histórico. Mas é claro que depois os tratados de reconhecimento de Portugal como nação, eles vieram depois. Então nós teremos o Tratado de Zamora, outros tratados, outros acordos que foram reconhecendo. Mas a Batalha de Ourique é o grande marco do nascimento de Portugal. É claro que os tratados que vieram depois, né,
em 1145, depois em 1149, depois em 1179, há um reconhecimento, inclusive, da Santa Sé, onde o próprio Papa emite uma carta reconhecendo o reino português. Mas nós temos como ponto de partida a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique, ela foi encabeçada por Dom Afonso Henriques. E Dom Afonso Henriques, que tinha um diretor espiritual, que o orientou muito em relação a esta batalha, o diretor espiritual de Dom Afonso Henriques é um santo português, um santo bispo. Então nós vemos que desde o início Portugal também nasceu como uma nação católica. Dom Afonso Henriques encabeçou essa batalha, sabendo que dentro do território do condado portucalense existiam muitos redutos, digamos assim, muçulmanos dentro daquele território. Então ele teve de lutar para garantir a posse desse território. Então lutou contra os muçulmanos, lutou contra os castelhanos, lutou contra os próprios parentes que não queriam a independência desse território. Mas ele lutou e fez esta independência. E, então, muitos cronistas narram que o início desta libertação de Portugal foi marcado por um milagre, o chamado Milagre de Ourique. Alguns dirão que foi um sonho, outros dirão que foi uma aparição, outros ainda dirão que se trata de uma lenda, de um mito fundador. Mas seja como for, a presença da fé inegavelmente está incrustada na nação portuguesa. O nascimento da nação portuguesa está intimamente ligado à influência da fé católica, à influência da igreja. Então, nesta visão de Dom Afonso Henriques, Cristo diz a ele que ele deveria aceitar a coroa que iriam lhe dar e que deveria se empenhar em dilatar a fé dentro daquele território e dentro dos territórios que a providência divina ainda confiaria a ele e aos descendentes dele. Então aqui nós já vemos uma promessa divina no início da história de Portugal, de que outros povos seriam confiados a Portugal. Portugal nasceu num contexto de luta, sobretudo de retomada de territórios dos muçulmanos. Isso se insere dentro daquela lógica da reconquista cristã a partir da morte de Maomé, o profeta da religião islâmica. O islamismo começou a se espalhar muito rapidamente. Menos de 100 anos depois da morte de Maomé, que faleceu em 632 depois de Cristo, menos de 100 anos depois disso, a presença de muçulmanos na Europa já era muito grande. E eles entravam passando pelo norte da África e subindo até a Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar. E aí, então, nós temos relatos no século VII, finzinho do século VII, durante todo o século VIII, de muitas lutas dos cristãos na Península Ibérica. Portugal ainda não existia. Mesmo a Espanha, que nós conhecemos hoje, também não existia. Eram reinos descendentes aí de povos bárbaros, já convertidos, cristãos, naturalmente, sobretudo os visigodos. E este território da Península Ibérica, então, começou a se deparar com a necessidade de lutar para garantir a posse do território, para garantir a liberdade de praticar a sua fé e de manter as suas monarquias e a sua cultura. Aí começa uma peleja, uma luta. Então, este espírito de luta, de reconquista, de retomada dos territórios, caracterizou a índole do povo ibérico, sejam portugueses ou espanhóis.
os futuros portugueses e os futuros espanhóis. Tudo começa ali com Dom Pelayo, na região das Astúrias, que na Batalha de Covadonga vai garantir a posse de boa parte do território. Essas lutas elas vão se estender até o ano de 1492. Foi o ano do descobrimento da América. Até 1492. Essas lutas pela reconquista persistiram. E a reconquista, nós podemos dizer que ela foi concluída no dia 2 de janeiro de 1492, quando a rainha Isabel de Castela, a católica, conseguiu invadir, depois de um cerco prolongado, a cidade de Granada. A cidade de Granada, na Espanha, era considerada como o último grande reduto, um reduto inexpugnável. Um reduto que não podia ser invadido ou derrubado, mas a persistência de Isabel de Castela conseguiu invadir, conseguiu derrubar as muralhas, as portas ali de Granada. As muralhas não, mas as portas de Granada. E aí, a reconquista estava concluída. Então, este espírito também marcou o nascimento de Portugal. Tanto é que as torrezinhas que aparecem no brasão de Portugal são uma referência muito clara a esses territórios muçulmanos dentro do condado portucalense que foram vencidos por Dom Afonso Henriques. Então, o espírito de empreender, o espírito de realizar, conquistar, construir, marcou a índole do povo português. Então, além desse espírito cruzadista, podemos dizer assim, os portugueses tinham uma fé muito profunda, muito arraigada, e um desejo de dilatar o evangelho. Isso está presente nos documentos, está presente na mentalidade dos portugueses, está presente na história de Portugal. Então, isso também nos ajuda a entender um pouco como o Brasil foi plasmado, forjado, o Brasil moderno. E aí, é claro, muita gente pode argumentar, mas e o Brasil antes dos portugueses? Já existia aqui um território, já existiam povos, civilizações que habitavam aqui esse nosso território. E como que fica? Como dizer que o Brasil nasceu católico se antes da chegada dos portugueses nós tínhamos uma infinidade de povos, línguas e religiões? Acontece que antes da chegada dos portugueses não havia essa noção geográfica de nação, de país. Então, esta noção realmente não existia. O que era o Brasil? O Brasil era um grande território cuja extensão, em sua maior parte, não estava ocupada. Alguns historiadores estimam que nós tínhamos aqui no Brasil entre 5 e 8 milhões de indígenas. Alguns historiadores chegam a considerar 10 milhões como sendo o número correto de indígenas que habitavam o Brasil. Mas seja como for, são 10 milhões de pessoas espalhadas pelo território. O território não era todo ocupado. Havia aglomerações aqui e ali, muito território vazio. E estes territórios, eles não gozavam de uma unidade. Por isso a gente não pode ainda falar do Brasil como nação, como país, porque essa noção simplesmente não existia. Os povos originários aqui do Brasil entendiam que geograficamente o seu país era o espaço ocupado pela sua tribo. Tanto é que eles viviam em guerras constantes entre si. Então, seria até fantasioso a gente imaginar que pelo fato de serem indígenas viviam bem, numa harmonia, como às vezes a gente imagina. Como às vezes nos é ensinado na escola.
Isso vem muito daquela ideia do mito do bom selvagem de Rousseau, que nunca viu um indígena na vida. Pessoalmente, ele nunca viu. Então, ele criou a teoria, né, que ficou conhecida como o mito do bom selvagem, a partir de algo que ele imaginou. Ele nunca viu. Ele nunca viu um indígena. Ele nunca teve contato com povos indígenas. Ele se baseava nos relatos de viajantes europeus que estiveram aqui nas Américas. Rousseau, ele dizia que o homem é naturalmente bom, a sociedade é que o corrompe. O homem é bom. Então, ele elimina esta ideia de... elimina completamente essa ideia de pecado original. Não, o homem é bom. E ao conviver com a sociedade europeia, aquela sociedade de onde ele mesmo vinha, é que o homem se corrompe. Então, o indígena, ele está fora desta sociedade, dessas preocupações. Então, o indígena, ele é bom, ele é nobre, ele só tem bons valores. Bom, quando a gente confronta com a realidade dos nossos povos aqui, nós vemos que não era assim. Por exemplo, os astecas eram geniais na sua engenharia, na sua higiene. As cidades astecas eram limpas no seu sistema de contagem de tempo, de pesos, de medidas, eram geniais. Mas, ao mesmo tempo, eram absurdamente sanguinários ao realizar os seus sacrifícios humanos. Então, como que o homem é naturalmente bom? Os astecas chegavam a sacrificar 10.000 homens num único dia. E sempre pessoas, obviamente, de outros povos, não do próprio povo asteca. Aqui no Brasil, nós tínhamos a prática ritualística da antropofagia. Em que consiste a antropofagia? Em capturar uma pessoa de outra tribo e depois matá-la, sacrificá-la e comer as suas carnes, acreditando que através deste ritual, então trata-se de um ritual, a força, a inteligência daquela pessoa podem ser absorvidas por quem come os seus restos. Então, essa ideia do Rousseau, ela não se sustenta na realidade. O homem não é naturalmente bom. O homem é marcado pelo mistério da iniquidade, pelo mal, pelo pecado, por uma tendência a fazer o mal. E não é a sociedade que corrompe o homem. É o homem, né, que, tendo o pecado original, mesmo depois de batizado, de lavado pelas águas do batismo, ele pode ainda dizer não a Deus ao longo da sua vida, através das suas escolhas. Então, nós temos uma inclinação para o mal. E, às vezes, nós aprendemos que os indígenas estavam aqui e, aparentemente, havia uma harmonia, tudo funcionava, tudo estava lindo, maravilhoso. Aí chegaram os portugueses e acabaram com essa harmonia. Não. Pelo contrário. Os nossos povos indígenas viviam em guerras constantes. Não tinham esta noção de territorialidade como os europeus tinham. Então, para eles, o território, o meu país, é onde minha tribo habita. É uma noção geográfica, uma noção espacial totalmente diferente. Então, com a chegada dos portugueses, começa-se a dar uma forma aqui ao Brasil. E o que formou o Brasil é esta herança cultural e religiosa dos portugueses. Portugal era, com razão, chamada de a terra de Santa Maria. É um território profundamente católico, muito devoto de Nossa Senhora. Igrejas marianas existiam aos montes, já na Idade Média. Muito cedo, os franciscanos chegaram a Portugal, estabeleceram suas casas em Portugal. Já há relatos de presença de missionários franciscanos ainda durante a vida de São Francisco de Assis. Entre os franciscanos, nós temos, depois de São Francisco, o mais ilustre deles, que é Santo Antônio de Lisboa, um português.
Então, Portugal sempre teve esta visão de fé, desde o seu início. Isso marcou o modo como os portugueses construíram seu país, suas crenças, até mesmo aquilo que eles empreenderam de grande, como as grandes navegações. As grandes navegações, já no fim da Idade Média, foram capitaneadas, nós podemos dizer assim, pelos portugueses. Portugal era um estado pequeno, um país pequeno, com poder centralizado. Enquanto outros reis estavam disputando territórios, Portugal já era uma monarquia centralizada, unificada, sem essas disputas internas, sem essas brigas. Portugal já não possuía esse tipo de coisa. Então, Portugal teve tempo para se estruturar como nação. E Portugal pôde investir, empenhar as suas forças em outras coisas, como as grandes navegações. E em Portugal nós temos também uma outra característica que vai ser fundamental e vai nos influenciar aqui, que é a proximidade dos reis com o Papa, com a Igreja. Na Idade Média, um dos maiores reis portugueses foi Dom Dinis. Dom Dinis foi um rei que administrou muito bem, era querido pelo povo, embora moralmente se levantem muitas questões em relação às muitas amantes, aos muitos filhos que ele gerou fora do casamento, é fato que foi um bom administrador, um rei respeitado pelo povo. E foi casado com Santa Isabel, a rainha de Portugal. Portugal tem uma rainha santa, canonizada, Santa Isabel de Portugal, que é uma daquelas grandes mulheres da história, que tiveram uma magnanimidade, uma coragem, uma firmeza para suportar as dificuldades e para se comportar de acordo com aquilo que o cargo exigia. Santa Isabel de Portugal obteve no fim da sua vida a conversão do marido, que morreu recebendo os sacramentos, que morreu pedindo perdão a ela e aos filhos por aquilo que fez. Então, Dom Dinis, quando soube da extinção dos Cavaleiros Templários, através de um decreto pontifício, Papa Clemente V, induzido a erro pelo rei Filipe o Belo, Filipe IV da França, extinguiu a ordem, suprimiu a ordem dos Cavaleiros Templários. Dom Dinis não desfez, não dissolveu a ordem em Portugal. Sabendo da grande cultura dos Cavaleiros Templários, de tudo que eles cultivavam na área do conhecimento, sabendo do bem espiritual que eles faziam aos fiéis, porque a ordem dos Cavaleiros do Templo possuía muitos sacerdotes. Muita gente pensa que eram só soldados. Na verdade, eles eram religiosos, celibatários, com votos, e muitos deles sacerdotes. E dos Cavaleiros Templários, 20% lutavam e 80% viviam nos mosteiros dos Templários. Era uma ordem religiosa. Em Portugal, Dom Dinis não permitiu que a ordem fosse dispersa ou extinta. E aqui há uma discussão entre os historiadores. Alguns vão dizer, e eu acredito que seja essa a tese mais próxima da verdade, alguns historiadores dizem que Dom Dinis simplesmente reorganizou os templários em Portugal de outra maneira. Ou seja, eles não seriam a mesma coisa que eram antes, mas ao mesmo tempo continuariam ali reunidos e todo o seu carisma, todo o trabalho, todo o bem que eles já faziam seria mantido. Então, muitos historiadores dizem que Dom Dinis primeiro ajeitou as coisas e depois ele comunicou ao Papa e pediu ao Papa que aprovasse aquilo que ele fez. Particularmente, eu acredito que é mais provável que Dom Dinis tenha feito isso mesmo.
já que Dom Dinis tinha costumeiramente esse modo de agir, esse modo de operar. Inclusive, muita coisa que ele fez para a igreja, benefícios até que ele fez para a igreja, mosteiros que ele mandou construir ou reformar, primeiro ele fazia, depois ele comunicava a autoridade da igreja, de uma maneira, é claro, de fazer como ele queria, e depois apenas pedir a aprovação, a bênção da igreja para que tudo se confirmasse. Agora, há historiadores que defendem que não, que ele pediu uma permissão ao Papa para manter os templários em Portugal. Então, quando você lê, né, como eu já li, você, né, que me assiste, talvez já tenha tido essa curiosidade de estudar sobre os templários, pode ser que você encontre essas duas teorias. Então, acredito que a primeira seja mais próxima da realidade, que Dom Dinis tenha reorganizado e depois comunicado à igreja. O fato é que, em Portugal, a Ordem dos Cavaleiros do Templo mudou de nome. Passou a ser a Ordo Militiae Christi, a Ordem da Milícia de Cristo, ou simplesmente a Ordem de Cristo. Dom Dinis destinou à ordem alguns mosteiros dentro do território português, sendo que o maior desses mosteiros, e o mais famoso até hoje, é o mosteiro de Tomar, o chamado Convento de Cristo de Tomar, em Portugal. Mas havia também base destes antigos templários em outras cidades, como em Óbidos, por exemplo, né, que é uma cidade famosa em Portugal, por ter ainda uma muralha muito bonita, bem preservada, né, e tem ainda essas características medievais na cidade de Óbidos. Também era um local onde os templários habitaram. E outros lugares também em Portugal. Belmonte, que é a terra natal de Pedro Álvares Cabral. Os antigos templários chegaram a habitar por ali por um tempo, enfim. Então, em Portugal, não é somente Tomar. Existem outras cidades também onde os templários chegaram a se estabelecer. Mas agora eles se tornam a Ordo Militiae Christi, a Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo ela foi reconfigurada pelo rei de Portugal. A partir de agora, ela passa a seguir a regra de São Bernardo, que era o santo padroeiro dos Cavaleiros Templários. Então, a regra de São Bernardo será vivida por esses religiosos. E qual é o carisma deles? Porque antes, os Cavaleiros Templários deveriam proteger os peregrinos que iriam para a Terra Santa, para visitar os lugares por onde Jesus passou. E eles deveriam ser protegidos dos muçulmanos que durante 400 anos sequestraram, escravizaram, venderam, abusaram de cristãos que saíam da Europa para fazer esta peregrinação para a Terra Santa. Então, o problema começou muito antes. E a igreja demorou 400 anos para organizar uma resposta para isso, que foram as cruzadas. Foram 9 cruzadas, sendo que as 4 primeiras obedeceram aquele princípio para o qual foram criadas pelo Papa Urbano II, ou seja, proteger os cristãos e garantir a posse dos lugares santos. A partir da Quinta Cruzada, interesses comerciais, econômicos, de negociação, de invasão de terra, disputas de poder começam a entrar nas cruzadas. E aí, obviamente, o movimento vai ruir e não vai conseguir se manter. Em Portugal, em 1314, a Ordem de Cristo se reconfigura. Pouco a pouco, a ordem foi mudando também o perfil dos seus membros. O número de padres que eram membros da ordem foi diminuindo. O número de religiosos também foi diminuindo, celibatários. E o que aumentou foi o número de leigos. Então, a Ordem de Cristo ela começa a se configurar mais como uma espécie de ordem terceira, uma ordem laical, de cunho religioso, porém laical. A Ordem de Cristo ela existe até hoje em Portugal, mas hoje em dia ela é
uma honraria do governo republicano português. Então, a Ordem de Cristo ela é algo que foi apropriado pelo governo português e é mais uma honraria, né, hoje em dia do que qualquer outra coisa. Então já se secularizou, né, a Ordem de Cristo. Isso desde o século XIX, ela já foi muito atacada e desmontada assim, daquilo que ela era, né, para aquilo que ela virou, né, hoje em dia. Então, muito bem, mas existe ainda essa herança, pelo menos da Ordem de Cristo, que ainda está viva lá em Portugal. E a Ordem de Cristo começou a investir no quê? Nas grandes navegações. O infante Dom Henrique, chamado de um infante navegador, né, Dom Henrique, ele vai investir muito dos seus bens para ampliar esse estudo, né, sobre as grandes navegações. E ele e outros irmãos dele, né, que são os filhos da chamada ínclita geração, né, são filhos de Dom João e de Dona Filipa de Lencastre. Então, são os filhos da ínclita geração que vão promover essa atenção às grandes navegações. E dentro deste espírito português, de luta, de cruzada pela expansão do evangelho, pela posse da própria terra, né, pela garantia do direito de praticar a própria fé, isso forjou o povo português. E agora, com as grandes navegações, o mar se torna campo de missão. Então, os portugueses entendiam as grandes navegações não simplesmente como uma expansão comercial, mas também como uma missão sobrenatural que Portugal recebeu através de Dom Afonso Henriques lá na Batalha de Ourique. Essa é a mentalidade que permeava as ações dos portugueses. Então existe, não é exagero dizer, um esforço apostólico de dilatar o evangelho, de levar o evangelho para outros lugares. Tanto é que quando as grandes navegações vão começando, vão ganhando fôlego, os portugueses vão atingindo vários pontos ali da África e levam a sua fé. Levam a sua fé. Por exemplo, quando começa a escravidão africana aqui no Brasil, um capítulo tristíssimo, terrível da nossa história, muitos africanos que eram trazidos para o Brasil como escravos já eram católicos, já eram batizados, vieram batizados da África. O evangelho já tinha chegado até eles. Já eram devotos, por exemplo, de Nossa Senhora do Rosário. Então, isso já havia chegado até eles. Então, Portugal vai entender as grandes navegações como uma oportunidade de dilatar o evangelho. E eles entendem as grandes navegações com o espírito religioso mesmo. E, é claro, não só religioso. Seria inocência demais afirmarmos que era só um objetivo religioso. Óbvio que não. Eles precisavam também se fortalecer como reino. E também as pessoas individualmente tinham essa aspiração de melhorar de vida, né, de quem sabe encontrar riquezas, e viviam em meio a muitas dificuldades ali na Europa. Então, tinham sim esse desejo também. Mas uma coisa é fato. Eles se lançam ao mar sem uma possibilidade científica até de medir exatamente distâncias, de calcular o que fariam no mar. Então, imaginar que esses homens corriam este risco absurdo que era se lançar ao mar como eles se lançavam. E era um campo onde havia mais escassez de informação do que propriamente um conhecimento desenvolvido. Então, imagine. É uma aventura, é um perigo se lançar ao mar. Se não houvesse um princípio sobrenatural que movesse esses homens, eles não sairiam. Imagine, né? Chegar à Índia, contornando o continente africano. Qual a garantia que eles tinham de que iriam voltar? Nenhuma.
Se eles não fossem movidos pela fé, eles não se lançariam ao mar. E por que pela fé? Porque eles acreditavam, olha, nós vamos navegar, vamos expandir o comércio, sim, mas onde nós chegarmos, nós plantaremos a cruz de Cristo, nós vamos espalhar o evangelho, e se acontecer de morrermos no caminho, Deus olhará para nós e saberá que nós nos lançamos corajosamente, valentemente, nessa empreitada de dilatar o evangelho. E assim alcançaremos a salvação. Então, é o mesmo espírito que animava um cruzado, que ia para a Terra Santa pensando, bom, eu vou guerrear para garantir a posse dos territórios, proteger os cristãos. E se acontecer de que eu morra em campo de batalha, eu tenho a certeza de que eu serei salvo, de que eu serei redimido, porque eu estou entrando numa empreitada pela defesa da fé, pela defesa da honra de Deus, pela defesa dos direitos de Deus neste mundo. Então era este espírito, essa noção redentiva que os cruzados tinham. Eles iam para as cruzadas, às vezes, nesse espírito. Quantos e quantos criminosos se alistaram na cruzada em busca de redenção, se confessavam e se colocavam à disposição para lutar, pensando justamente nisso. Eu vou oferecer a minha vida ali, lutando. E se acontecer de morrer, eu sei que Deus acolherá este meu arrependimento. Ou seja, ir para a cruzada era fazer o quê? Um gesto prático, concreto, pragmático para demonstrar esta mudança interior. Então, se eu me converti interiormente, eu vou à cruzada para mostrar exteriormente essa minha adesão a Deus, essa nova vida, essa busca de redenção. E aí os portugueses transferiram isso para onde? Para as navegações. Na carta de Pero Vaz de Caminha, nós vemos uma série de descrições que o Caminha vai fazendo da terra, do povo, né, os indígenas que tiveram contato com eles. Caminha vai desenvolvendo ali a temática, mas Caminha, ele fala ao rei Dom Manuel de Portugal: se Vossa Majestade quiser fazer um grande bem a essa gente, faça vir muitos padres para que os batize. A preocupação de Caminha é justamente essa, dilatar a fé. Caminha narra a primeira e a segunda missa rezadas aqui no Brasil. Então se vê que há sim uma preocupação com a fé. Então dizer que esses homens atravessaram o mar por uma avareza, por um desejo de acúmulo, por um desejo de se enriquecer, expandir o comércio e nada mais, com o desejo de explorar, de matar, é desonrar. É desonrar a memória destas pessoas. Entenda? Então, trata-se de uma desonra do que essas pessoas fizeram em termos de esforço mesmo. E havia, sim, um esforço apostólico, um esforço movido pela fé. Quantos foram os que vieram em expedições aqui para o Brasil e que não chegaram? Na própria esquadra de Cabral, quando eles encontram terra por aqui, eles estavam indo originalmente para Calicut, na Índia, e acabaram chegando aqui ao Brasil. Depois Cabral vai para Calicut. Quando chegam aqui, a preocupação de Cabral foi o quê? De providenciar todo o necessário para que se rezasse missa. No dia 26 de abril de 1500, rezou-se Santa Missa. Então, a igreja, ela inaugura essa presença do europeu aqui, e a igreja vai ajudando a plasmar essa sociedade que não foi uma sociedade sem problemas. Quando a gente olha para a história do Brasil, também seria inocência demais achar que tudo foi linear, foi diferente. Então, aí nós caímos num erro. Nós temos dois erros muito comuns na história, quando a gente estuda história.
O primeiro erro muito comum é o erro de você interpretar a história a partir de categorias ideológicas. Aí você faz recortes. Você puxa e estica a história para que ela caiba naquilo que você quer. É ideologia. É uma leitura que não contempla a realidade, não contempla o contexto, não confronta as informações. Isso é ruim. É ruim, porque apresenta a história de uma maneira preconceituosa. Imagino eu que vocês, nos anos escolares de vocês, ou até mesmo no tempo de universidade, tenham ouvido aí cobras e lagartos a respeito da ação da igreja na construção do Brasil. Mas dizer isto é negar o inegável. A Igreja Católica, e sobretudo o Reino de Portugal, que era um reino católico, onde chegavam, estabeleciam um tripé caritativo. Um tripé caritativo, que consistia na construção de igrejas, de escolas e de hospitais. Então você vai cuidar da alma, construção de igrejas, vai cuidar do espírito, da razão, da inteligência, construindo escolas, e vai cuidar do corpo, construindo hospitais. É o tripé caritativo. As cidades brasileiras, as mais antigas, elas possuíam a sua igreja, a sua escola e o seu hospital. Por exemplo, a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, é uma das primeiras cidades do Brasil a ter um hospital, gerido por uma irmandade católica. Então, em Santos, nós tivemos uma das primeiras santas casas de misericórdia daqui do Brasil. Quem fundou as santas casas? A rainha de Portugal, junto com seu capelão. No fim do século XV, a rainha de Portugal criou as santas casas. Então, olha que coisa. E a Santa Casa era gerida por uma irmandade católica, uma irmandade da igreja. Hoje em dia ainda existem as Santas Casas e as chamadas Irmandades das Santas Casas, mas essas irmandades hoje em dia, aqui no Brasil, foram secularizadas. Já não estão mais na mão da igreja. Embora em algumas Santas Casas ainda exista a presença de congregações religiosas que ajudem no atendimento dessas Santas Casas. Então, isso ainda existe. Mas olha que interessante. Então, onde Portugal chegava? Portugal erguia igrejas, escolas e santas casas. O exemplo que eu dei da cidade de Santos tinha sua igreja primitiva, teve a sua Santa Casa, que provavelmente é de 1538, e tinha também o Colégio Jesuíta, na cidade de Santos. Olinda, em Pernambuco, a mesma coisa. Olinda, ao que tudo indica, a Santa Casa de Olinda ela deve ter sido fundada por volta de 1543. Antes disso, já existia a igreja e já existia um colégio. O tripé caritativo. Então, negar esta realidade é absurdo. As cidades brasileiras nasceram no entorno de quê? De igrejas ou de cruzeiros. Onde os colonos portugueses chegavam, eles fincavam uma cruz e o vilarejo crescia em volta. Construíam uma igreja, vilarejo era construído em volta. Uma das maiores cidades do mundo, a cidade de São Paulo, que tem população superior à população de países inteiros. A população de São Paulo supera a população do Líbano, supera a população do Uruguai. Uma das maiores cidades do planeta. Nasceu no pátio de um colégio jesuíta. Os jesuítas, no dia 25 de janeiro de 1554, Padre Manuel da Nóbrega, principalmente, e José de Anchieta, o estudante José de Anchieta, fundam o colégio dedicado a São Paulo. Constroem a capela, constroem o colégio, e aí então a cidade nasce no entorno do colégio. Então,
negar este papel da igreja é uma mutilação. Então, como eu dizia, nós temos dois riscos quando falamos da história. O primeiro é o de recortar a realidade e ler esta mesma realidade recortada a partir de uma ótica ideológica. É sempre uma mutilação. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos, lemos a respeito dessa negação ou desta diminuição do papel da igreja, que foi fundamental para construir o Brasil. E um outro risco, do outro lado, é o de idealização. Então, é quase que uma construção romântica de uma atuação da igreja e do reino português que foi, né, maravilhosa, sem defeitos. Era uma época onde todas as pessoas eram boas, onde tudo dava certo, onde só tinha gente... Isso também não aconteceu. Então, a ideologia, ela recorta. Ela recorta, ela mutila a história. E a idealização mente, trai a realidade dos fatos. Então, às vezes, a ideologia, para ler a história, ela atende ao interesse de alguns que querem que a realidade seja moldada àquilo que eles pensam. Atende a esse tipo de gente. E a idealização atende àqueles que não suportam lidar com a realidade e precisam criar uma realidade paralela, uma narrativa, onde tudo é mais bonito e onde tudo funciona. Essas duas formas de ver a realidade histórica, elas mais atrapalham do que ajudam. Então, o ideal é estudar a história da Igreja do Brasil, voltando às fontes primárias, olhando para os grandes personagens, para a vida desses grandes personagens, muitos deles contraditórios, cheios de defeitos, cheios de misérias humanas, mas que foram pessoas que no seu tempo e na sua circunstância procuraram, de alguma maneira, responder aos desafios do seu tempo. E aí vem o trabalho do historiador, que é um trabalho de montar um quebra-cabeças e tentar recompor o passado a partir desse quebra-cabeças. Então, aí vem o grande desafio, essa recomposição desse quebra-cabeças. E um detalhe, nesse quebra-cabeças da história, sempre faltarão algumas peças. Então, sempre tem alguma coisa por descobrir, às vezes uma carta, um documento, isso pode clarear um pouco a nossa reflexão sobre um tempo que passou. Então, é fato. A igreja esteve presente desde o início. Agora, a igreja, ela enfrentou também muitas dificuldades aqui no Brasil. Não foi algo linear, algo fácil de se fazer a obra da evangelização. Então, por exemplo, até o ano de 1549, a evangelização no Brasil, ela foi muito esparsa, ela se realizou com muitas dificuldades. Portugal tinha pouca gente para mandar para cá. Então, já desde o início, a grande força de Portugal foi o quê? Foi o fato de que os colonos não viam problema em se casar com as mulheres daqui. O próprio sociólogo pernambucano Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande Senzala, ele vai dizer que a grande força do Brasil foi a miscigenação. Bom, é verdade, porque os portugueses vieram para cá diferentes de outros povos que não se misturavam muito. Os portugueses não viam problema nessa questão da mistura racial, e muitos portugueses começaram a se casar com mulheres brasileiras.
primeiro casal católico casado na igreja foi o Diogo Álvares e a Catarina Paraguaçu. É uma mulher indígena tupinambá com quem ele se casou, ela se converteu, recebeu o nome católico de Catarina, o nome cristão, né, e foi de fato uma católica fervorosa, devotíssima de Nossa Senhora. É o primeiro casal que nós temos notícia, né, o primeiro casal formado aqui neste Brasil moderno. Então, mas ainda assim Portugal não tinha muitos braços para administrar e cuidar do território todo. Então havia uma presença muito espalhada de portugueses e mestiços por todo o território do Brasil. Pouquíssimos padres. A presença de sacerdotes em algumas regiões era muito rara. Os franciscanos, quando iam para alguma missão, às vezes passavam pelo Brasil. Então, esses primeiros 49 anos de Brasil, a presença da igreja ela foi muito solta. Não era em todos os lugares que se tinha missa. Em algumas localidades, demorava-se 3, 4, 5 anos para que as pessoas vissem um padre. Então, tudo isso foi, obviamente, influenciando a mentalidade dos brasileiros. Com essa carência, essa ausência de clero, como que os católicos iam manter a sua vida sacramental? Era virtualmente impossível assim, manter essa regularidade sacramental, porque não existiam sacerdotes suficientes. Então, geralmente, os sacerdotes, quando viajavam e passavam por esses lugares, eles faziam a desobriga. O que é a desobriga? Quando chegava o padre numa determinada região, todo mundo que queria se casar já se casava, todo mundo de uma vez. As crianças que nasceram nesse meio tempo eram batizadas todas de uma vez, crismadas todas de uma vez. As crianças que já estavam um pouco maiores já tinham alguma noção de catequese, já podiam receber a primeira Eucaristia, começar a se confessar. Todo mundo aproveitava para se confessar, porque ficavam anos sem se confessar. Então, aqui no Brasil, cresceu muito, tornou-se uma grande força, aquilo que eu chamo de catolicismo laical. É um catolicismo conduzido pelos leigos. Só que isso deixa marcas, traz problemas e dificuldades. Por quê? Porque muitíssimas vezes os leigos não tinham conhecimento teológico, não tinham como conservar, manter ou ensinar alguma coisa que eles não tinham aprendido. Então era muito comum que se difundissem práticas sincréticas, práticas que iam misturando elementos religiosos católicos com elementos indígenas, com elementos africanos. E com essa ausência de um clero que fosse capaz de instruir esses católicos, dizendo, olha, isso é doutrina, isso não é, isso aqui tem que ser purificado, isso aqui pode ser orientado. Como isso não existia, esse catolicismo laical, muito firmado nas devoções, é um catolicismo devocional, ele foi se espalhando, ele foi crescendo, porque era a maneira disponível, né, para se manter a fé aqui. Não havia outras opções, não havia outro caminho. Então, é o que eles acabam fazendo, né, os católicos espalhados aqui pelo Brasil. Em 1549, quando o rei de Portugal manda o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa, para cá, junto com Tomé de Sousa vieram os primeiros jesuítas. Aí a história começa a mudar. Os jesuítas, 8 dias depois de terem chegado aqui, já haviam inaugurado o seu primeiro colégio em Salvador, onde hoje é a cidade de Salvador. O colégio dos jesuítas consistia em 4 apoios de pau, 4 estacas de madeira, com um telhadinho coberto de sapê, de folha de palmeira, e sem paredes. Esta era a primeira escola dos jesuítas, era um carramanchão coberto com sapê. Isso 8 dias depois da chegada dos jesuítas.
E este colégio já estava funcionando em Salvador. E era um colégio para quem? Para os filhos dos colonos e para os indígenas. Então, a Companhia de Jesus, de 1549 até 1759, fundou, manteve e expandiu as únicas escolas formais que existiam no Brasil. No norte e no nordeste do Brasil, existiam escolas dos oratorianos e dos carmelitas. Chegaram a abrir escolas também. Mas eram escolas que tinham uma única função: alfabetizar e catequizar, nada mais. As únicas escolas formais que ensinavam gramática, retórica, oratória, música, teologia, princípios de direito, filosofia, eram as escolas jesuítas. Somente nelas. Os jesuítas trouxeram muitos livros da Europa, trouxeram professores, célebres professores de grandes colégios jesuítas lá na Europa, ensinaram aqui no Brasil, para os nossos indígenas. Então, a chegada dos jesuítas mudou a configuração do Brasil. Nós podemos dizer, e não é exagero, que a Companhia de Jesus, ela transformou, ela melhorou, foi um salto qualitativo no campo da evangelização e no campo também da educação. Então, os primeiros grandes educadores do Brasil foram os jesuítas. As principais notícias que nós temos hoje em dia a respeito dos povos que viviam aqui no Brasil chegaram até nós graças aos jesuítas, que registraram diálogos, registraram dados da cultura desses povos. Então, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da história social, nós não conheceríamos muita coisa do Brasil se não fossem os registros da Companhia de Jesus. Então, isso foi fundamental para forjar o Brasil. Vou pegar aqui, para dar um exemplo a vocês, um texto, uma carta do padre José de Anchieta aos seus superiores. Então, o padre Anchieta manda essa carta para a Europa, contando a respeito do trabalho, né, que eles faziam, do que eles faziam aqui, e de como era o trato com os indígenas. O padre José de Anchieta chegou ao Brasil aos 19 anos. Era ainda estudante. Foi ordenado sacerdote com 30 anos. E nunca deixou o Brasil. Ele morreu em 1597. Foi sepultado aqui no Brasil. Já em vida, tinha fama de santidade. Depois da sua morte, essa fama se espalhou, expandiu-se ainda mais. Só que o seu processo de beatificação, por exemplo, não andou justamente pela visão anti-jesuítica, anticlerical, anticatólica de muitas cortes europeias, e esta visão acabou se infiltrando na própria corte de Portugal e culminou na expulsão da Companhia de Jesus em 1759. A Companhia de Jesus, que fez um trabalho tão grande aqui no Brasil e que foi injustamente expulsa pelo ministro, o primeiro ministro de Portugal, o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi o mesmo que mandou torturar e matar um grande missionário que também atuou aqui no Brasil, que é o padre Gabriel Malagrida. O padre Malagrida estabeleceu uma série de críticas muito duras ao Marquês de Pombal e ao rei de Portugal, Dom José I, que não governava, porque estava muito preocupado em cuidar das suas amantes e da sua própria vida. Então entregou o poder nas mãos de alguém ávido pelo poder, como era o Marquês de Pombal. O mesmo Marquês que, por vingança, vai se apropriar
da Inquisição Portuguesa, que era uma instituição da Igreja, mas que o Estado se apodera da Inquisição, e a Inquisição Portuguesa irá mandar prender, julgar num processo absurdo o padre Malagrida, que depois foi colocado na Praça do Rossio, em Lisboa, e que teve o seu crânio esmagado por um instrumento, foi executado desta maneira, diante do rei, diante da corte, na Praça do Rossio, em Lisboa. O padre Malagrida, que tinha fama de santo, que era um homem de uma cultura exponencialmente maior e melhor do que assim, os grandes do reino, os grandes da corte. O padre Malagrida era italiano, mas atuou em Portugal e atuou aqui também, no Brasil. Então nós vemos que os jesuítas não só construíram os colégios, educaram os indígenas, como influenciaram na organização da cultura no Brasil. Padre Anchieta foi quem escreveu a primeira gramática em Tupi-Guarani, escreveu cânticos em Tupi-Guarani. Ave Maria, o Pai Nosso, cânticos catequéticos. Foi o primeiro dramaturgo brasileiro, porque escreveu uma série de peças, autos, para representar através do teatro as verdades da fé. Ele escreveu duas grandes obras aqui no Brasil, De Gestis Mendiçá, em homenagem a Mendiçá, governador-geral do Brasil. E depois escreveu o Poema da Virgem, um poema com quase 6.000 versos, contando a vida de Nossa Senhora. E aqui eu separei para vocês uma carta do Padre Anchieta, uma carta de 1560, para os seus superiores. E o Padre Anchieta nos diz assim: o que é mais digno de admiração é que os índios, que a esse tempo estavam entregues às suas libações e a seus descantes, como costumam, em nada se mostraram assustados. Ele fala aqui de uma tempestade que ocorreu. E no meio de tamanha confusão, nem deixaram de dançar e de beber, como se tudo repousasse na base da maior tranquilidade. Então aqui nós vemos, Anchieta, preocupadíssimo com uma tempestade, vendo os indígenas lidando com aquela situação com muita naturalidade. Depois ele diz assim: outra coisa também direi, a qual vossa reverendíssima por si mesmo julgará, se é mais digna de pena que de riso. Talvez lamente a cegueira e se ria da loucura. Ele vai narrar um fato com um indígena aqui. Poucos dias depois que se passaram essas coisas, como eu e outro padre nos dirigíssemos a certa aldeia de índios, na qual poucos remédios da alma e do corpo se encontravam, lá demos com um feiticeiro, de nome célebre entre os índios. Como o exortássemos a que deixasse de embustes e reconhecesse a um único Senhor, Criador de todos, e após uma longa discussão, por assim dizer, conheço, respondeu ele, Deus e o Filho de Deus, porque há pouco o meu cão me ferrou uma dentada, e então mandei chamar o Filho de Deus para me trazer um remédio. Ele sem demora apareceu e, zangado contra o cão, trouxe consigo aquela ventania que se desencadeou há pouco, e abateu as florestas e me vingou do mal que me fez o cão. E como o padre respondesse a essas palavras, mentes, as mulheres já cristãs que estavam presentes e a quem ensinamos não puderam conter o riso, com certeza por zombaria do feiticeiro. Deixo em silêncio outras coisas que não são próprias deste lugar. Convinha só tocar nisso, porque a palavra mentes parece um atrevimento. E os Brasis, olha que interessante, né? Ele chama os nossos indígenas os Brasis. Os Brasis não usam circunlóquios quando querem explicar as coisas. Portanto, mentes
e outras palavras desta espécie, as pronunciam sem intenção de injuriar. Antes, pronunciam sem consentir exatamente no gênero. Então, olha que interessante, né? É uma explicação até que Anchieta dá ao superior dele, né? Ele traz aqui alguns elementos falando da cultura. Como é a cultura indígena, como a cultura europeia entende as coisas. E aqui vai falar das discussões, as grandes discussões, né? Não no sentido de brigar, mas no sentido de tentar convencer os indígenas a admitir a fé católica. E quantas vezes, né? Às vezes a gente ouviu, aprendeu, até nos bancos escolares, na universidade, eu repito, que os jesuítas vieram aqui, destruíram culturas, e, enfim, mudaram costumes. Aqui nós vemos um relato em primeira pessoa, fonte primária. Anchieta contando como era a evangelização que eles faziam. Era através de muita conversa, de tentativas de convencimento. Eles iam ensinando, mostrando, convencendo. E às vezes, quando isso não era possível pela argumentação, eles tentavam convencer e atrair pela grande caridade que exerciam em relação aos indígenas. E foram os grandes protetores dos indígenas, inclusive os colonos ficaram muito felizes quando o governo de Portugal expulsou os jesuítas, porque os jesuítas, de certa forma, atrapalhavam aos interesses de alguns portugueses, que tinham, sim, uma intenção de exploração, uma intenção até de um certo domínio sobre regiões inteiras e sobre populações indígenas. E a Companhia de Jesus sempre se colocou à frente disso. Depois nós temos a expulsão dos jesuítas, temos um grande hiato aí no campo da educação. Também temos uma série de conflitos, né, confrontos entre o poder estatal, o poder temporal e o poder da igreja, sobretudo a partir do século XVIII, quando as ideias iluministas entram em Portugal e passam a afetar ministros. Os próprios reis portugueses começam a beber muito dessas ideias iluministas e começam a adotar um anticlericalismo, uma perseguição a religiosos, a congregações religiosas. E, ao mesmo tempo, uma dificuldade da igreja de avançar. Os papas, costumeiramente nessa época, costumavam atribuir aos reis católicos, confiando na fé destes reis, davam a eles autorização, por exemplo, para que escolhessem bispos, nomeassem certos padres para cargos específicos. E assim, no reino português e depois já no Brasil independente, lá no século XIX, o Papa vai confirmar esses direitos aos imperadores brasileiros. Isso, de certa forma, foi uma necessidade que se impôs. O Papa não tinha como cobrir essa administração, mas à distância da igreja. Então o Papa confiava aos reis, e os reis começam a limitar muito a ação da igreja. Dom José I de Portugal limitou muitíssimo, através do Marquês de Pombal, a ação da igreja, das congregações e ordens religiosas. Foi um tempo terrível. A fé não se expandiu tanto quanto poderia. Depois veio a rainha Dona Maria I, que tentou reverter o mal que o seu pai fez. Dona Maria I era catolicíssima e tentou reverter isso em Portugal, aqui no Brasil, em outros domínios também. Depois veio Dom João VI, que continuou com essa política de reversão. Depois veio a independência do Brasil. Na independência, a maçonaria atuou muito diretamente nessa questão da independência, da separação entre o Brasil e Portugal. O Papa depois vai reconhecer a independência do Brasil em 1826, atribuirá São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil, mas conferirá a Dom Pedro I os mesmos direitos que dava ao seu pai, Dom João VI. E Dom Pedro I, que era membro da maçonaria, altamente influenciado pelos gabinetes maçônicos, travou por todos os lados a ação da igreja aqui no Brasil.
O clero diocesano conseguia atuar. Por quê? Porque o clero diocesano, em grande parte, estava submetido ao Estado. Então, nós tínhamos um clero que era visto pelo próprio Estado como funcionário público. A depender das igrejas e capelas, quem pagava o soldo dos padres, a côngrua, era o Estado, era o governo. Então, nós temos um clero muito afinado com a cartilha do governo. Depois, com Dom Pedro II, temos de novo uma grande influência liberal e maçônica sobre o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II chegou a fechar os noviciados aqui no Brasil. Não se podia receber candidatos para a vida religiosa nos noviciados. Isso foi minguando a ação da igreja. Lá em Portugal, Dom Pedro I abdicou do trono aqui do Brasil, foi para Portugal. Lá em Portugal, ele assinou a lei de supressão das congregações religiosas em Portugal. As congregações foram simplesmente extintas. Só tinha clero diocesano, que era um clero diocesano altamente afetado pelo liberalismo. Dom Pedro I. Do ponto de vista político, realizou algumas coisas muito louváveis aqui no Brasil, organizou a Constituição de 24, mas lá em Portugal ele suprime as congregações religiosas. E aqui no Brasil, o filho dele, Dom Pedro II, vai limitar a ação da igreja. Tanto é que quando o Império caiu, o Brasil tinha apenas 12 dioceses. Tudo com muita dificuldade. O nosso primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, tinha o sonho, o desejo de ser jesuíta. O seu pai o dissuadiu. O pai de Frei Galvão disse a ele: meu filho, o pai de Frei Galvão era prefeito de Guaratinguetá, um homem inteirado da política no reino. O próprio pai de Frei Galvão vai dizer: meu filho, é melhor que você se torne franciscano. Os jesuítas já estavam na mira da coroa portuguesa já naquela época. E Frei Galvão obedece o conselho do pai, se faz franciscano, é o nosso primeiro santo. Mas também não sem dificuldades. Então, nós temos aqui no Brasil um quadro muito complexo. Por isso que as irmandades de leigos, as irmandades negras, as irmandades de homens brancos, tiveram um papel fundamental para cultivar a fé, para manter a fé, preservar a fé. Quando a monarquia cai, sem dúvida alguma, do ponto de vista político, foi um desastre. O presidente dos Estados Unidos, na ocasião da queda da monarquia, chegou a dizer: agora que a monarquia caiu no Brasil, acabou a democracia na América do Sul. Porque, curiosamente, o lugar mais democrático da América do Sul era o Império do Brasil. O próprio Rui Barbosa, defensor da República, anos mais tarde se arrependeu. Ele mesmo vai dizer: a monarquia era uma escola de estadistas e a República é uma praça de negócios, onde cada grupo negocia os seus próprios interesses. Bom, não mudamos, né, da época de Rui Barbosa para cá. Continuamos na mesma. Mas uma coisa é fato. Quando cai a monarquia e se opera a separação entre a igreja e o Estado no Brasil, houve um reflorescimento significativo do catolicismo no Brasil. Leão XIII, depois São Pio X, fundaram várias dioceses no Brasil. Os bispos começaram a trazer congregações religiosas para o Brasil. Seminários, conventos, mosteiros foram fundados, construídos. Muitas vocações. Escolas católicas com modelos pedagógicos elaborados por santos vieram para o Brasil. O apostolado da boa imprensa, obras foram traduzidas. O evangelho foi pregado abertamente, sem compromissos políticos. E o episcopado brasileiro, que era muito coeso no fim do século XIX, início do século XX, expandiu a ação da igreja no Brasil. Então, foi uma lufada
de ar fresco na Igreja do Brasil. Esse fim, né, do século XIX e começo do século XX. A partir dos anos 40, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, começam a entrar nos seminários do Brasil, infelizmente, muitas ideologias e muita teologia liberal. Isso culminaria nos anos 60, 70 e dali para frente, com a teologia da libertação. Depois do Concílio Vaticano II, também a aplicação do concílio aqui no Brasil ela variou muito de região para região, e a partir daí muitas leituras teológicas começam a ser feitas, e não necessariamente em linha de continuidade com aquilo que existia antes, mas sim em linha de ruptura. E aí nós temos uma interpretação muito sociológica da fé nos anos 70, 80 e 90. E o que isso provocou aqui no Brasil? Um vácuo, um vazio no campo da pregação, da fé, da piedade. E este vazio começou a levar muitos católicos a buscar outras alternativas religiosas, por conta deste esvaziamento do conteúdo da fé, e no lugar do conteúdo da fé foi colocado um conteúdo de interpretação sociológica, um conteúdo que tem a sua base no materialismo histórico de Karl Marx. Aí nós vemos muitas paróquias, muitas dioceses que tomaram um rumo no Brasil nestes anos 60, 70, 80, tomaram um rumo muito social. Então não se fala mais do céu, fala-se do aqui e agora. É quase que um paraíso terrestre, uma terra sem males. Né? Então essas ideias começam a ganhar força. E o que cresceu com isso? A igreja cresceu? O número de vocações cresceu? Não. O número de vocações diminuiu, a igreja também diminuiu, e esta implantação de uma visão ideológica dentro dos seminários, sobretudo, gerou um clero muito politizado, e isso provocou o quê? Uma fuga em massa de católicos para seitas e para outras religiões. Então, este fenômeno, iniciado lá atrás, ele traz os seus efeitos até hoje. Então, por exemplo, nos anos 70, o Brasil tinha uma população com mais de 90% de católicos. Quando nós chegamos nos anos 90, nós já temos um número de católicos bem diminuído, em torno de 73%. E se olharmos o último censo do Brasil, o número de católicos despencou. Praticamente metade ainda da população se declara católica, uma boa parte já aderiu às várias denominações evangélicas, e aí outras religiões ocupam uma porcentagem menor. Tudo isso mudou muito o quadro geral da igreja no Brasil. Então, quando nós olhamos para tudo isso, e é preciso conhecer esta história em detalhes. E por quê? Porque conhecer a história é conhecer a nossa própria identidade. Então, como católico, se eu quero entender bem como eu posso viver e testemunhar a minha fé hoje, eu preciso olhar para trás. Eu preciso entender e me apropriar do legado que aqueles que me precederam acabaram deixando. Então, quando nós olhamos para a história da igreja no Brasil, aqui eu fiz esse resumo, nós veremos que no meio desse caminho, de tantas contradições, de tantas luzes e sombras, tem muita gente santa. Nós temos São José de Anchieta, que só foi canonizado em 2014, mas é um grande santo. Ele só não foi canonizado antes por conta dessa visão anti-jesuítica, anticlerical, isso atrapalhou muito o processo dele. Mas temos São José de Anchieta. Temos Frei Galvão, franciscano, um homem de carismas, milagres, de uma pregação potente, nascido em Guaratinguetá em 1739, século XVIII,
falecido em 1822, em São Paulo, no ano da independência do Brasil. Então, temos Frei Galvão. Temos o beato Francisco de Paula Vitor, o primeiro padre negro livre. Francisco de Paula Vitor era livre e foi ordenado sacerdote pelo bispo de Mariana, Dom Viçoso, hoje beato. Temos a beata Inhaxica de Baipendi, nascida em São João del Rei, mas faleceu em 1895, em Baipendi. Ela nasceu em 1808, no ano da chegada da família real, foi batizada em 1810. Há uma divergência, né? Muita gente acredita que ela nasceu mesmo em 1810. Há uma divergência aí. E faleceu em 1895. Uma mulher negra, filha de escravos, pobre, analfabeta, mas era uma mística confidente de Nossa Senhora, que conversava com Nossa Senhora, que rezava pelas pessoas e que já em vida atraía verdadeiras multidões, né, de pessoas que passavam pela janelinha da sua casa para pedir uma oração, um conselho, uma prece. Era conhecido como Inhaxica, abreviatura de Sinhá, senhora, Inhaxica ou Tia Chica. Também era assim chamada carinhosamente, a grande santa do Brasil. Então nós vemos que entre luzes e sombras, nós temos muitos santos, muita riqueza humana nesta igreja do Brasil. Depois nós temos outros tantos beatos. Temos a beata Bárbara Marques, temos o beato João Chiavo, temos as beatas Benigna e Albertina, ambas adolescentes, que foram martirizadas para preservar a sua própria pureza e morreram lutando para que a sua pureza não se perdesse. Mártires. Albertina Berkenbrock e Benigna Cardoso. Duas meninas. Temos o padre Adílio, o padre Manuel, perdão, e o coroinha Adílio Daronc, que no Rio Grande do Sul foram assassinados por ódio à fé. Estava indo o padre e o coroinha para celebrar a missa, foram amarrados e foram mortos. Mártires do Brasil. Temos os protomártires do Brasil, os primeiros a derramar o seu sangue, nas cidades de Cunhaú e Uruaçu, onde a população católica dos engenhos da cidade de Cunhaú e Uruaçu estava dentro da igreja, participando da missa, nos dois engenhos, e foram assassinados dentro da igreja pelos calvinistas holandeses, os protomártires do Brasil. Temos os 3 jesuítas de Caaró, no Rio Grande do Sul, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues, São João de Castilho. Foram assassinados por indígenas que se revoltaram com a obra de evangelização desses jesuítas, martirizados também. Temos o beato Donizete Tavares de Lima, o padre Donizete, que eu costumo dizer que é o padre Pio brasileiro, um homem de graças e carismas extraordinários. Enfim, temos Santa Dulce dos pobres, Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, fundadora das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. No meio dessa história toda do Brasil estão esses santos, esses homens e mulheres. Então é preciso que a gente conheça profundamente a história da igreja no Brasil. Que a gente conheça os grandes personagens dessa história da igreja no Brasil. Os nossos santos, os nossos beatos. Conhecer a nossa história detalhadamente, conhecer a nossa história a partir das fontes primárias, conhecer a nossa história através de uma análise que não seja nem idealizada e nem ideológica, mas que seja serena, tentando reconstruir fatos, cenários. É fundamental para que a gente entenda qual é a nossa identidade. Muitas vezes pode ser que você, olhando para a história do Brasil, você pense, né? Puxa vida, né? Por que nós olhamos tanto para santos de outros países, histórias, milagres, coisas extraordinárias de outros países? Parece que nós não temos isso. Será que é assim mesmo? Será que nós não temos essa riqueza ou será que nós não conhecemos? E eu já respondo a essa questão. Nós não conhecemos. Porque existe uma riqueza única, imensa, na história da igreja no Brasil. E foi pensando nisso
que eu elaborei o curso Raízes Católicas do Brasil, para encontrar essas raízes, estes fundamentos da história da Igreja Católica no Brasil. E para mostrar que a nossa identidade é, sim, católica. E que a nossa história, apesar das contradições, apesar das trevas que muitas vezes reinaram em alguns períodos da nossa história, há muita luz a partir de grandes homens e mulheres que doaram a sua vida pelo Evangelho. Então, já faz alguns anos que eu venho estudando a história da Igreja no Brasil. Existe muito material, só que é um material esparso, solto. Existe uma dificuldade muito grande de encontrar um material sólido sobre a história da Igreja no Brasil, organizado, onde a concatenação das ideias, dos fatos, das pessoas entre si, seja feita. Então, justamente por conta desta ausência de uma história construída de maneira orgânica, lógica, é que eu pensei nesse curso Raízes Católicas do Brasil. E eu reuni nesse curso aquilo que eu mesmo fui buscando de bibliografias para conseguir entender melhor essa história. E aí, então, resolvi gravar o curso e compartilhar com vocês este conteúdo. E é justamente sobre isso, né, que eu quero falar agora aqui, já no final dessa nossa reflexão. Estão abertas as inscrições para este curso, neste tempo de Black Friday. Então, é a nossa promoção de Black Friday. Eu estou oferecendo novamente este curso, mas com um detalhe. Este curso está sendo oferecido agora, novembro de 2025, com o mesmíssimo preço da sua primeira edição. Eu não alterei o preço, não alterei o valor. E por que eu resolvi reabri-lo? Eu vou reabri-lo neste valor pela última vez. Eu vou depois reajustar. Eu pretendo reabrir futuramente outras turmas, mas certamente neste valor e nestas condições nunca mais. Então, vamos pensar bem, né? Esse ano já está defasado o valor, mas eu resolvi mantê-lo e oferecê-lo pelo valor da primeira edição, que é o valor de R$ 697, 697, que você pode parcelar ou pode pagar, né, numa única vez através aí do boleto, do cartão. Há vários meios de você adquirir. Depois o pessoal da equipe vai colocar o link para vocês, vai fixar aí o link deste curso Raízes Católicas do Brasil. Agora, qual que é a diferença deste curso que está sendo oferecido agora na Black? É o seguinte, são 46 aulas sobre a história da Igreja no Brasil. Essas 46 aulas eu mesmo ministro desde Portugal, desde a história da fé católica lá em Portugal, até chegar à Igreja no Brasil nos dias de hoje. Então, durante 46 aulas, eu passo por todo esse conteúdo. Cada aula, vocês têm um pequeno arquivo com algumas notas de aula, que eu posto ali como material de apoio. São notas de aula, né, parecidos com slides, algumas ideias, palavras-chave, enfim. Em algumas aulas, eu também coloquei alguns arquivos em PDF que contêm, às vezes, documentos, fontes primárias, alguma coisa para auxiliar na sua leitura. Então, são essas 46 aulas. E aí que vem a novidade aí da coisa, né? Então, nós temos este preço que foi mantido. Nós temos também um acesso estendido. Então, nesta edição da Black Friday, do curso Raízes Católicas do Brasil, existe uma extensão no tempo para consumo deste conteúdo. Normalmente, o curso Raízes Católicas do Brasil ele fica disponível por 1 ano. Desta vez, quem adquirir terá a possibilidade de ter o curso disponível por 2 anos. Muita gente, né, que já foi meu aluno nas primeiras edições me disse isso, falou, eu queria até ouvir de novo. Quando estava disponível, eu ouvi até alguns conteúdos 2, 3 vezes,
mas infelizmente agora já não está mais, então ficará com acesso estendido por 2 anos. E para, assim, incentivá-los a vir estudar comigo, ainda temos 4 bônus especialíssimos para vocês. Primeiro bônus, o curso Nossa Senhora Aparecida, sua história, sua devoção e seu santuário. São várias aulas. Este curso eu ofereço ele solto, né, separadamente, desvinculado do Raízes Católicas, mas eu vou incluir quem assinar o Raízes Católicas do Brasil vai ganhar este curso Nossa Senhora Aparecida, sua história, sua devoção e seu santuário. Ali eu retomo as fontes primárias que relatam o encontro da imagem e vou tratando de toda a história com alguns detalhes, com citações, com bibliografia sobre o assunto, enfim, né, são várias aulas sobre Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho certeza que você, como brasileiro, muita coisa você nunca ouviu falar, mas esses documentos existem, a referência existe, e é preciso que você conheça. Então, é bônus, vai estar lá para você. Depois, além desse curso, tem o curso Mariofanias Brasileiras, onde eu trato das maiores devoções e das aparições de Nossa Senhora no Brasil, aparições que foram aprovadas pela Igreja, aparições que foram devidamente documentadas. Então eu falo ali de algumas aparições. Entre essas aparições, eu falo da aparição de Simples, em Pernambuco, que é interessantíssima. Falo da aparição de Itaúna, no estado de Minas Gerais, entre os anos 50 e 60, décadas de 50 e 60. E falo também das aparições de Nossa Senhora das Lágrimas. Especialmente esse assunto de Nossa Senhora das Lágrimas, como eu estudei um pouco mais, eu gravei várias aulas, né, de modo assim bem completo, bem detalhado, sobre Nossa Senhora das Lágrimas. Então, é um conteúdo único, exclusivo. Está dentro deste curso Mariofanias Brasileiras. Tá bom? Então, o segundo bônus, mas não acabou, não. Aí tem o terceiro bônus, que é um mini curso sobre a história do tradicionalismo no Brasil. Hoje em dia, muita gente fica se perguntando, né, a respeito do movimento tradicionalista no Brasil. Mas por que a missa em latim? Por que conservar isso, aquilo e tal? E por que esse movimento parece que nos últimos anos cresceu tanto, se expandiu tanto? Então, existe um curso disponível, um bônus que eu estou oferecendo para vocês com a história do tradicionalismo no Brasil. Quem ministra essas aulas é o professor doutor Vinícius Cousi Mérida. O professor Vinícius Mérida fez o seu mestrado e o seu doutorado a respeito desse tema, o tradicionalismo no Brasil. Inclusive, ele é autor da biografia de Dom Antônio de Castro Maier, que é um dos expoentes do movimento tradicionalista no Brasil. Enfim, então, é um curso muito bem organizado, com várias aulas e um professor muito gabaritado. Ele estudou profundamente o tema e ele ministra estas aulas neste curso, que é um bônus para vocês, né, que vão assinar aí o Raízes Católicas do Brasil. E, por fim, existe lá também uma masterclass da professora Patrícia Silva. A professora Patrícia Silva, ela tem um perfil no Instagram, Preta de Rodinhas. É a professora Patrícia Silva, que é socióloga e ministrou esta aula magnífica, uma masterclass, uma aula longa, a respeito das irmandades negras no Brasil. É um conteúdo assim de muita qualidade. Então, são 4 bônus, mais o curso Raízes Católicas do Brasil, mais o acesso estendido e, o melhor de tudo, com o preço da primeira edição. Você paga somente R$ 697, R$ 697 por todo este conteúdo. Uma promoção especial desta Black.
Então, tanto o curso Raízes Católicas do Brasil, quanto os demais, foram gravados, foram preparados numa qualidade de som, de imagem adequadas, né? Tudo muito bem pensado, bem feito, assim, justamente para que você possa ter uma boa experiência estudando comigo. Então fica aqui o meu convite para que você, né, se torne meu aluno, faça a sua assinatura e, né, não deixe para a última hora, garanta a sua vaga, porque será por tempo limitado. Depois eu vou fechar essa turma, e como eu disse, já não reabrirei no mesmo valor e nem com todos esses bônus. Quem já foi aluno do Raízes Católicas no Brasil sabe que em cada edição eu ofereci bônus diferentes. E nesta edição especificamente eu estou oferecendo todos os bônus, né, reunidos junto do curso principal, que é o Raízes Católicas do Brasil. Espero que esse conteúdo que a gente conversou aqui hoje realmente sirva para que você desperte para esse interesse de conhecer, de amar e de estudar sobre a história da Igreja do Brasil. E eu garanto para você, a história da Igreja no Brasil não deixa nada a dever à história da Igreja em outros lugares do mundo. É realmente uma riqueza escondida, uma riqueza esquecida. E o Raízes Católicas tem esse dever de resgatar tudo isso. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Tenham uma ótima noite e até os nossos próximos encontros. Fiquem com Deus, tchau, tchau, até mais. Encontro com vocês lá nas aulas do curso Raízes Católicas do Brasil. Não deixe de fazer a sua inscrição. Só clicar no link que o pessoal vai disponibilizar aqui para vocês, entre lá na página, conheça a proposta e faça a sua adesão. Se você comprou Raízes Católicas do Brasil e não gostou do conteúdo, achou que não era o que você esperava, você tem ali 7 dias para a devolução do seu dinheiro, caso você não julgue o material, o conteúdo oferecido adequado. Mas eu tenho certeza que você não vai desistir não. Se você assinar, você vai gostar muito do conteúdo, vai aproveitar bastante. E a ideia é essa, né? Que a gente possa estudar e se aprofundar no conhecimento da nossa própria identidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.